Olá, eu sou a Luísa Cecília, das Sementeiras, e hoje nós vamos falar sobre endometriose e possibilidades naturais, principalmente com as plantas medicinais, de tratarem essa enfermidade ou esse estado adaptativo de saúde. Quando a gente pensa ao redor do mundo, são praticamente 1 a cada 10 mulheres acometidas pela endometriose. Quando a gente pensa o número de mulheres que sofrem de infertilidade, o número daquelas que têm endometriose cresce para 6 a cada 10. E quando a gente está falando de mulheres que sofrem de dores pélvicas ao longo do ciclo menstrual, esse número é ainda maior, crescendo para 8 a cada 10 mulheres com endometriose. Para falar da endometriose, antes disso a gente precisa saber o que é o endométrio e o que são as células endometriais. Quando a gente pensa no endométrio, é aquele tecido que reveste o interior do útero. Ou seja, o ponto principal para o nosso raciocínio de hoje é entender que o endométrio, que as células endometriais, o lugar correto delas estarem e aparecerem no nosso corpo, é na parede interna do útero. São essas mesmas células que se alteram, crescem, sangram, descamam quando a gente tem o processo da menstruação. Ou seja, as células endometriais são muito sensíveis às alterações hormonais do nosso corpo e são programadas, são inteligentes o suficientes para responderem às alterações hormonais, se alterando junto. Quando a gente fala de endometriose, o mecanismo de surgimento dessa enfermidade ele não é muito bem explicado, mas um dos que é mais aceito é que pode ocorrer uma viagem, um tipo de viagem de uma célula endometrial que mora dentro do nosso útero, pelas trompas. Essa célula escaparia no espaço que tem entre a trompa e o ovário, sairia para o corpo. Quando ela sai ali das trompas, quando ela sai do nosso útero, ela se inocularia, se prenderia na parede de qualquer órgão que está ali pertinho. Ela pode se prender no próprio ovário, pode se prender do lado de fora do útero, pode se prender na bexiga, nos intestinos, e ela ainda pode fazer uma viagem maior pelo corpo e se prender em órgãos que estão mais distantes, como os pulmões, o pericárdio e até mesmo o cérebro, ainda que seja muito incomum. Mas a grande questão é que uma célula que funciona bem em um determinado lugar, que é a parede interna do nosso útero, que foi feita para existir nesse lugar, quando ela viaja para outro lugar do corpo e passa a existir nele, ela gera problemas. Por que isso acontece? Porque ela atua fora do útero como se estivesse dentro. Fora do nosso útero, ela também reage às nossas alterações hormonais, principalmente as relacionadas ao ciclo menstrual. Então, quando a gente vai passando pelo nosso ciclo, essas células se reproduzem, se incham, podem sangrar. E isso pode trazer a variedade de sintomas que a gente tem na endometriose. Um outro detalhe importante: o local onde essa célula se prende também é um dos demarcadores de sintomas. A endometriose tem uma gama de sintomas que pode ser extensa. Isso tem a ver com o local onde o endométrio está crescendo sem que devesse crescer. Onde a gente tem essa endometriose, né? Se ela está grudada na parede do útero, ou se ela está grudada na parede da bexiga, ou dos intestinos, etc. Mas o que acontece é que onde quer que ela esteja, essas células podem inchar, crescer, gerar inflamações, gerar sangramentos, e isso traz uma série de desconfortos. Os principais desconfortos relacionados à endometriose estão ligados a dores, seja a dor durante o ciclo menstrual, que pode ser extrema, seja a dor durante a defecação, para ir ao banheiro e fazer cocô, seja a dor durante as relações sexuais. São as dores mais comuns que acometem as pessoas que têm endometriose. E o que a gente pode fazer quando a gente pensa em tratamento para endometriose? Segundo a alopatia, segundo a medicina ocidental, as principais alternativas são o uso de anticoncepcional ou as cirurgias, seja a cirurgia para retirar só a endometriose, desacoplando ela dos tecidos, que em geral não é muito eficaz porque ela costuma retornar, costuma voltar com força, porque não se consegue tirar todos os focos de endometriose. Ou a cirurgia que retira grande parte dos órgãos da parte pélvica, os ovários e o útero,
que é uma cirurgia bastante agressiva para o corpo e para a energética do corpo. E para falar sobre a energética do corpo, a gente pode pensar um pouquinho na medicina chinesa e em como é que ela enxerga a endometriose. E para enxergar, entender como ela vê a endometriose, a gente tem que ver como é que ela entende o útero e o endométrio. Isso é muito importante. O útero, para a medicina chinesa, é considerado uma entranha extraordinária. Ele tem uma função especial e muito relevante no que diz respeito à sustentação da nossa energia e à sustentação da nossa essência. Tanto que o endométrio, essa parede interna do útero que descama e se transforma em menstruação, é considerado um tipo de essência em uma água celestial. Quando a gente fala em menstruação na medicina chinesa, a gente não está falando de sangue comum, não é o mesmo sangue que corre nas nossas veias e que nutre o nosso corpo. O sangue da menstruação para a medicina chinesa ele é considerado essência e não sangue propriamente dito. Ele tem a ver com a nutrição e com a sustentação de nosso corpo. E ele é chamado, muito poeticamente, de água celestial. Então, o nosso sangue é menstrual, né? É água celestial. E o que a gente está falando é de uma desarmonia nesse sistema, né? De útero, uma entranha extraordinária, e essa água celestial que nutre e alimenta o nosso corpo desde o mais fundamental. Falar da endometriose a nível de medicina chinesa é pensar, então, tanto num processo de calor em excesso e umidade, que tem a ver com essa reprodução inadequada de tecidos dentro do corpo e com os processos inflamatórios, que é um dos grandes problemas no que diz respeito à endometriose. E falar em endometriose também tem a ver com estancamento de sangue e de energia, que também possibilita essa reprodução inadequada de tecidos dentro do corpo. Para poder resolver tanto calor e umidade, quanto estagnação, estancamento de ti e energia, a gente tem algumas possibilidades. Primeiro, a nível de hábito, porque sempre que a gente falar de plantas medicinais, tratamento e saúde, também é necessário, fundamental, pensar nos nossos hábitos, para que a gente não use as plantas como se fosse mais um comprimido na nossa vida, e sim como algo que nos auxilia num processo de transformação e de harmonização dos nossos ciclos com a natureza, né? Então, alguns hábitos podem favorecer o processo de recuperação e de regeneração no que diz respeito à endometriose. O primeiro deles tem a ver com a alimentação. Tem alguns alimentos que fazem parte do nosso cotidiano que são muito inflamatórios, geram reações inflamatórias e alérgicas dentro do organismo. São eles: o leite e seus derivados, os farináceos em geral, principalmente farinha branca e as farinhas com glúten, e o terceiro deles, o açúcar processado. Esses três alimentos precisam passar a fazer menos parte da nossa vida se a gente pensa em processos de desinflamar o corpo, de tirar dores, de tirar inchaços, e isso também diz respeito à endometriose. Então, reduzir açúcar processado, farinha branca, farinha de trigo e os leites, leite animal, é muito importante. Quando eu falo leite, não é a lactose, mas o leite mesmo, leite, queijo e tudo quanto é, que contenha caseína. O segundo passo desse processo é a gente ter uma regularidade no movimento e na atividade física. Se a gente está falando de estancamento de sangue e energia, a forma de desestancar, de gerar movimento, é justamente mover. E tem a ver com a mobilidade desse corpo, principalmente se a gente fala de movimentos associados conscientemente à respiração, porque a respiração e os pulmões são considerados os mestres da nossa energia. Quer dizer que eles regem a nossa energia, para onde ela vai, para onde ela não vai, possibilitando assim o processo de desestancar essa energia. E a gente tem um terceiro fator, que a gente veio cá para falar sobre eles, que são as plantas medicinais. E algumas das plantas que podem nos ajudar nesse processo. Nós pensamos em um combo de plantas que são muito eficientes no que diz respeito à endometriose e à desinflamação dessa região pélvica, desse lugar que a gente chama de mar da nossa essência, ou de caldeirão, ou de ao inferior. E elas são o uxe amarelo, muito importante como planta anti-inflamatória, uma planta antioxidante que tem a ver com a manutenção das nossas células na sua maior qualidade.
Junto com ela tem a unha de gato, que fortalece as ações do uxe amarelo. Então, uxe amarelo e unha de gato serão as primeiras anti-inflamatórias gerais que a gente vai usar para auxiliar no processo de desinflamação que a endometriose causa, que é o maior gerador de suas dores. Junto com elas, a gente vai ter o louro. Louro mesmo, louro de cozinha, louro de tempero. O louro, ainda mais que as duas primeiras que eu falei, tem uma ação específica no sistema geniturinário, tem uma ação específica no útero também, de desinflamação de toda essa parte pélvica do corpo. E aí, junto com essas 3 primeiras plantas, nós temos outras 2 que atuam especificamente na regulação hormonal, atuam muito sobre o útero e sobre a regulação do útero. A gente está falando sobre uma regulação do útero e de suas células, né? Já que a gente está falando de células endometriais, que são células moradoras do útero. Então, a gente tem outras 2 plantas que vão ajudar nessa regulação geral, que reduz muito tanto os estados de estresse e de irritação, que também costumam acompanhar a endometriose, quanto favorecem o processo de regressão dessa desarmonia. E quando eu falo em regressão, estou falando em processos de afinamento das camadas de endometriose, redução e mesmo retirada dessas camadas. E além disso, uma das questões que pode vir da endometriose é a formação de miomas e pólipos. Então, quando a gente faz a junção dessas 5 ervas, ainda vou falar as 2 últimas, a gente pode regredir esses miomas, inclusive, retirar esses miomas de forma natural. Então, essas últimas 2 plantas são a amoreira, folha de amoreira, aquela amorinha preta e deliciosa que a gente come como fruta. As folhas da amoreira são grandes reguladoras do sistema geniturinário das pessoas com útero, regulam o sistema hormonal de uma forma muito especial. E além disso, o quitoco, que é a nossa 5ª planta, e a última que forma esse grande complexo de plantas complexo e simples de plantas, que pode favorecer os processos de recuperação da endometriose. O quitoco também tem uma ação anti-inflamatória específica no útero, específica nas células endometriais, específica nessa região pélvica e pode nos ajudar muito no que diz respeito à endometriose, além de regular também o ciclo hormonal. Então, essas 5 plantas, uxe amarelo, unha de gato, louro, folha de amoreira e quitoco, são o nosso combo quando a gente vai pensar em tratamento de endometriose. Um detalhe importante dessa história: tratamento com plantas medicinais funciona? Funciona mesmo. No entanto, para funcionar, a gente tem que pensar em regularidade de uso, em forma correta de uso, tempo de tratamento eficaz. Então, todas essas questões são muito relevantes para a gente ter o funcionamento. Não adianta fazer um chá cada dia de uma plantinha dessa, ou pôr um pouquinho na comida, ou tomar dia sim, dia não, ou tomar por uma semana e achar que resolveu. Não é assim que elas funcionam, né? Elas vão precisar de um tempo de atuação, vão precisar de uma regularidade de uso e vão precisar da forma certa de aplicação. Então, esses detalhes são importantes para a gente pensar na eficácia desse tratamento.